Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver algumas regras de acentuação. Espero que gostem, tá? Cheiro grande, vamos lá! Pronto? Então na aula de hoje nós vamos ver regras de acentuação, tá? Então nós vamos ver por que as palavras elas têm acento e outras não têm acento. Como eu acabei de dizer, a gente vai ter a acentuação dependendo da posição da sílaba tônica e suas regras. Toda palavra ela vai ser uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona, toda ela. Só que tem palavras que têm acento e outras não. Por exemplo, a palavra mulher e café. Nas duas palavras nós temos na última sílaba a sílaba mais forte, portanto oxítona. Mas mulher não tem acento. E a gente vai ver agora por quê. Olhem aí no livro C1 de vocês, na página 9, no número 2, tá? Aonde tem aí oxítonas. E ele diz aí, ó: assim como as monossílabas tônicas, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, ou seja, A, O, AS, O, OS, E, OS, ou ainda terminadas em ou ens, tá? E também terminadas em ditongo aberto, ei, oi, iel, que não tá aqui, porque ele vai apresentar depois mais abaixo, tá? Então, resumindo, se vocês quiserem colocar esse resumo aí no livro ou no caderno, para não esquecerem, podem também, tá? Resumindo, regras de acentuação. Tá? Nós vamos ter as oxítonas, onde serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, O, AS, E, OS, O, OS, em ou ens, ou ainda em ditongos abertos, oi, ei ou é. Tá? É um ditongo aberto, tem um ditongo aberto terminando a palavra. A palavra está terminando em um ditongo aberto, está terminando em A, E, O, AS, ES, OS, ou ainda em ou ES, então eu vou acentuar. Então, por que a palavra mulher tem acento? Ou não tem acento e a palavra café tem? Vejam aqui, ó. A palavra mulher, a última sílaba é a tônica, portanto oxítona, mas a regra me diz, eu só acentuo se terminar em A, OAS, E, OS, O, OS, em, ens, oi, el, ei e el. Ou seja, mulher termina em R. Termina em alguma dessas daqui? Mulher termina em alguma dessas? Não, né? Então eu não posso acentuar. Simples assim, então eu não posso acentuar. Por que café tem acento? Porque ele termina em E. Por isso que eu posso acentuar essa oxítona. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Beleza? Então, quando é que eu vou acentuar uma oxítona? Quando a palavra tiver a sílaba tônica na última sílaba e ela terminar em qualquer uma dessas terminações. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar outra aqui. Também. Ó. Também a gente vai ver que a última sílaba é a mais forte. Olho também. Então a sílaba mais forte é o bem. Se é o bem,
oxítona. Aí eu vou olhar a sua terminação. Eu vou olhar a sua terminação. E eu observo que ele termina em N. Se termina em N, pode acentuar. Tá? A mesma coisa, ó, de parabéns. Sílaba tônica é a última, termina em ens. Por isso que a gente acentua. Tá? Simples assim. Então a regra de acentuação é muito fácil. É só observar onde está a sílaba tônica e a palavra. Ela termina em quê? Dependendo do que ela termina, eu vou olhar na regra. A oxítona, ela acentua isso aqui, ela termina com isso, então ela acentua. Não terminou, não acentua. Tá? Vamos lá para outra. Amor. Olha aí. Termina em R, por isso que não leva acento. Tá? Amor. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui então. Agora olhem aí na página do livro, na página 9, tá? Ainda. Nós temos aí abaixo paroxítona. Aí vocês vão me dizer, professora, mas a senhora esqueceu do número 1 aí, que é monossílaba. Eu não esqueci, tá? É porque a gente vai ver depois. Como a gente tinha visto a questão da tonicidade, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, eu quero explicar isso aqui para depois a gente ir para as outras coisas, tá? Então, no número 3, aí na página 9, tem as paroxítonas. E ele fala, acentuam-se, ou seja, eu só vou poder acentuar, as paroxítonas terminadas em. Então, se eu percebi que na penúltima sílaba é a sílaba mais forte, e que eu tenho nela uma terminação dessas daqui que ele está falando, então nós vamos acentuar. Ou seja, se ele terminar em lona roxa, você tinha aí lona roxa, é L, N, R, X. Lona roxa. Para não esquecer, tá? É só para não esquecer. Ou seja, se a paroxítona, a palavra que seja paroxítona, terminar em L, N, R ou X, eu vou acentuar. Por isso que a palavra fácil é acentuada, porque a sílaba tônica é a penúltima e termina em L. Ou seja, termina em lona roxa, em L. Então, terminou em L, eu acentuo. Tia, aqui deixa eu ver. Xerox. Tem o Xerox e tem o Xerox. As duas formas estão corretas. Se a palavra for Xerox, se você estiver falando ou escrevendo Xerox, percebam que a sílaba tônica é a última, portanto, oxítona terminada em X. Se for oxítona terminada em X, ela acentua? Não, porque não está nas terminações que podem ser acentuadas. Agora, eu quero escrever na minha placa, que na minha casa tem Xerox. Eu acentuo. Por quê? A sílaba tônica é a penúltima e está terminando em X do lona roxa. Então, se está terminando em X, paroxítona terminada em X, acentua. Fácil, fácil. É nóis? É sim. Aos pouquinhos vão aprendendo. Ó, então, quais são as terminações da paroxítona? Terminada em lona roxa, ou seja, LNRX. Terminada em I e U, tá? Com ou sem S. Terminada em uns ou ons, como prótons, elétrons. Veja, vocês vão estudar isso em física. Ó, percebam que se eu separar essa palavra, aqui, ó, percebam, elétrons. Última, penúltima, antepenúltima.
Se eu for vender óleo elétron, a gente percebe que a sílaba tônica é a penúltima. Então ela é paroxítona. Identifiquei que é paroxítona, eu vou olhar a sua terminação. É bem simples. É o que a gente fez ontem, só que com um temperinho a mais. Tá? Eu observei onde está a sílaba tônica. Está aqui na penúltima. Então ela é paroxítona. Aí agora eu vou olhar o que? A sua terminação. E eu observo que ela termina em -ões. E olha aí no livro. Terminou em -ões, paroxítona terminada em -ões, acentua. Simples, não é? Simples demais. Pegue um marcador de texto, tá? Pegue um marcador de texto. No número 2, escrevam aí, ó. Escrevam não, marquem, né? No número 2, marquem aí. Oxítonas. Número 2, onde tem oxítona. Na página 9. Onde tem oxítona, sublinha ou passa o marcador em oxítona. E depois aqui, ó, depois da vírgula, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. E depois abaixo, depois da vírgula, na linha abaixo, são também acentuadas oxítonas terminadas em Ns. Marquem isso aí, tá? No número 3, vocês vão marcar paroxítonas e vão marcar ainda acentuam-se as paroxítonas em I, U, seguido ou não de S, R, X, N, L, uns, ons, ditongo seguido ou não de S, que eu vou explicar já já, ans, ãos e PS. Tá bom? Marcaram? Ô tia, por que a gente está marcando isso? Com essa marcação, na hora que forem estudar, o cérebro ele consegue captar melhor a informação, tá bom? Eu vou colocar aqui no quadro para ficar melhor, tá? Então, ó, vou fazer esse resumo aqui também. É bom anotarem, porque esses resumos ajudam o cérebro de vocês a armazenar melhor. Então, paroxítona. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em. Aí vocês vão ver aí, ó, Lu na louça, L, N, R, X, I, OIS, U, OUS, uns, ONs, Ô pessoal, eu disse o que a vocês? É bom fazerem essa anotação para poderem estudar depois, porque está mais resumido do que o livro. O livro vai ter uma explicação a mais, só que isso aqui vai ajudar vocês futuramente. Ao invés de estarem fazendo, estão perdendo tempo com bobagem. PS e ditongo, tá? Vamos relembrar aqui o que seria ditongo. Vamos relembrar. Se não souberem o que é ditongo, vai ficar difícil aqui saber isso. Por isso a necessidade. Beleza? Quando a gente aprendeu a separar, depois a gente aprendeu também juntos o que seriam ditongos, hiatos e tritongos. Vimos também que nós vamos ter encontro consonantal, encontro vocálico, né? Aprendemos tudo isso. Quando nós aprendemos isso, foi justamente para chegar nesse momento que é da acentuação.
tá? Se eu não sei o que é um ditongo, um tritongo e um hiato, eu não vou saber acentuar todas as palavras, porque eu preciso saber disso para entender a regra, tá? A regra da paroxítona, ela me diz isso. Eu identifiquei que a palavra paroxítona, eu vou olhar a sua terminação. Se ela terminar em um ditongo, por exemplo, Van de Clésia, o cara acentuou meu nome, não foi porque ele achou bonito, não. Ele disse, eu vou botar um acento porque uma palavra com acento, um nome com acento é mais bonito. Não foi isso, não. Ele acentuou por causa da regra. A sílaba tônica da palavra Vandiclésia é clé. Tá? E essa palavra termina em ditongo. Vamos relembrar o que é ditongo. Ditongo é o encontro de duas vogais, onde uma é mais forte do que a outra. Então, ditongo é quando eu tenho um encontro de duas vogais, onde uma é semivogal e a outra é vogal. Ou seja, quando uma tem a metade do som da outra, uma é mais fraca e a outra é mais forte. Então, quando a gente observa aqui, ó, Vandiclésia, eu já passei pelo I, já estou no A. Então, aqui eu tenho uma vogal, aqui eu tenho uma vogal, semivogal. Quando eu tenho um encontro de uma semivogal com uma vogal, ou vogal mais semivogal, eu tenho um ditongo. Então, se eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, ela vai ter acento, ela vai ser acentuada. Ô Vande, tu falastes que o tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico, não é? Aqui, ó, irmão, perceba que não leva acento, né? Porque é uma oxítona terminada em ão. Então, aqui não é um acento, é um sinal gráfico, tá? Isso daqui não é um acento. Ele só está aqui para mostrar que o som é do nariz. É diferente, tem até um exemplo aqui, ó. Cadê? Tem até um exemplo aqui. É diferente de irmão. Percebam que aqui a sílaba tônica é aqui, ó. Diferente, ó. Irmão. Olha, irmã. A sílaba tônica é a última. Então, ela é oxítona. Esse tio que está aqui, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico. Ele não está dizendo que está acentuada a palavra, não. Ele está dando o som da nasalidade, o som que sai pelas narinas, tá? Diferente de irmão, tá? Quando a gente vê a palavra imã, ó, imã, quando eu vou vender, olha o imã, a gente percebe que a sílaba mais forte é o i, tá? Então, paroxítona. Quando eu observo, ela é uma paroxítona terminada em an, por isso que ela é acentuada. Essa palavra não tem dois acentos, não existe palavras com dois acentos. Eu já disse a vocês. As palavras só vai ter um acento. Nesse caso aqui nós temos o acento I, né, no I, e esse an é só um sinal de nasalidade, tá bom? Então, paroxítona terminada em an, então por isso vai levar o acento, tá bom? Mas deu para entender, né? A mesma coisa de vírus que a gente agora está passando, né? Ó, vírus, paroxítona terminada em us, então leva acento. Olha aqui, ó, u ou us, tá? Terminou em u ou us, vai receber o acento. Aí nós chegamos nas proparoxítonas, que são as mais fáceis, tá? Nas proparoxítonas, eu identifiquei que a palavra tem na antepenúltima a sílaba mais forte, todas serão acentuadas. Eu não vou olhar a terminação. É proparoxítona, vai ser acentuada. Só isso, tá? Muito fácil. A proparoxítona é a mais fácil de todas, tá? Porque basta eu observar a sua sílaba tônica. Então, se a sílaba tônica for na última, proparoxítona, tá? Então, aqui, ó, proparoxítona. Todas são
acentuadas, sem exceção, tá? Todas serão acentuadas. Ônibus, ó, tá? Prático, tá? Todas. O quê? Galo? Não, filho, ó. Galo. Sílaba tônica H. Última, penúltima. Se é penúltima, paroxítona. E não leva acento, não. Você diz proparoxítona. Não, paroxítona. Foi? Ah, então eu entendi você dizer proparoxítona. Paroxítona não leva acento por quê? Agora eu pergunto a vocês. Por que não leva acento? Porque galo, que é uma paroxítona que eu acabei de dizer, né? E o outro veio dizer que é oxítona. Exatamente, muito bem. Mereceu um pirulito agora. Merece. Então, porque nessa palavra galo, não vai receber acento, porque é paroxítona terminada em O. E percebam que aqui ele só vai ser acentuado se tiver essas outras terminações. Só vai ser acentuado terminado em O se ela for oxítona, tá? Se ela for oxítona terminada em O, beleza, vai levar acento. Do contrário, não recebe. Como? Não entendi. Elas tem terminação com AS. Por que ela não é acentuada? Vamos lá. Eita, gostei. Gostei da pergunta aqui, ó. Vamos, vejam só. A colega de vocês disse o seguinte: peraí, professora, a senhora está explicando um monte de regra aí, agora eu quero saber disso. Por que a palavra elas está terminando em A? Porque ela não leva a C. Porque a gente não vai observar só a terminação. A gente vai observar também onde está a sílaba tônica, tá? Se a sílaba tônica estiver na última, ela vai ser oxítona. Então, oxítona terminada em AS, a gente acentua. Nesse caso aqui, se a gente for separar, a gente separando, e a gente vai agora ver qual é a sílaba tônica. Olha, elas, o E é a sílaba tônica. Ou seja, ela está na última sílaba? Não, ela está na penúltima. Então ela não é oxítona, ela é paroxítona. Então não é essa regra aqui que eu olho essa. Entendeu? Eu não vou olhar a regra da oxítona, eu vou olhar a regra da paroxítona. E a paroxítona me diz que ela tem que terminar em an ou ans, e não em A. Em A termina na oxítona. Entendeu? Então elas não é acentuado porque é paroxítona terminada em AS. Entendeu? Se fosse elas, aí sim seria acentuado. Mas elas não. Deu para entender? Deu? Ó, muita gente confunde a questão da acentuação porque justamente confunde isso. Olha só a terminação. Não. Eu primeiro vou olhar onde está a sílaba tônica. Identifiquei onde está a sílaba tônica, aí eu olho a regra daquela classificação. Se a sílaba tônica estiver na última sílaba, ela é oxítona. Eu olho a regra da oxítona. Se a sílaba tônica estiver na paroxítona, eu vou olhar a regra da paroxítona. Em que momento eu vou acentuar a paroxítona? Em tais momentos, eu vou olhar ali as terminações. Se ela for uma proparoxítona, veja, a palavra aqui, prático. Quando eu separo, ó, quando a gente vende óleo prático, última, penúltima, antepenúltima. Se é na penúltima, é proparoxítona. E a regra me diz o quê? É proparoxítona, acentua. Mas, tipo, tem paroxítonas que, tipo, se as provas for paroxítona e não for acentuado, dependendo da terminação. Como é? Não entendi. Porque pode ter paroxítona, mas eu tô falando aí eu não tenho a terminação da regra. Não acentua. Se for uma paroxítona e não terminar na regra, que acentua, não acentua. Se for uma oxítona e ela não termina nas terminações que acentua, não acentua. Tá? Aí, agora que nós vimos oxítona, paroxítona e proparoxítona,
nós vamos chegar nas monossílabas tônicas. Olha aí no número 1, tá? No número 1. Eita, mas antes eu quero que vocês marquem aí. Proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Coloquem aí, tá bom? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ok? Pronto. Aí agora a gente vai voltar lá em cima para o número 1, onde tem monossílabas tônicas, tá? As palavras monossílabos tônicos a gente vai acentuar. O que são os tônicos? Os mais fortes, tá? Não é o que, não é não, vai ser pé, pá, nó, não, monossílabo. Se é um monossílabo, ele tem o quê? Uma sílaba. Nós vimos que as palavras elas são classificadas pela quantidade de sílaba também. Então, se eu tenho uma sílaba, eu tenho uma monossílaba, né? Se eu tenho 2 sílabas, dissílaba. Se eu tenho 3 sílabas, trissílaba. Se eu tenho mais de 3 sílabas, polissílaba, tá? Essas outras a gente não vai usar para acentuação, apenas as monossílabas. As monossílabas tônicas, as fortes, elas vão receber acento. Só que tem a regra da monossílaba. Ela só vai ser acentuada quando terminar em a, oás, oés, oós ou em ditongos abertos. Então, é praticamente o mesmo da oxítona, só vai tirar o entes. É igual, só que tira o entes. Será a monossílaba tônica, tá? Então, os monossílabos tônicos, anotem aí, serão acentuados monossílabos tônicos serão acentuados Tá filho da mãe. Já paga o copo. Vamos lá? Ó, a, oás, oés, igualzinho ao da oxítona. O, oós, e em ditongo aberto, oi, oel, tá? Ela é um monossílabo. Terminou em um ditongo aberto, por exemplo, céu, eu vou acentuar. Simples assim. Tá vendo? Dói. É um monossílabo, ou seja, só tem uma sílaba e terminou em ditongo aberto. Então eu acentuo. Simples demais, tá? Monossílabo vai ter uma sílaba só. Se terminar em qualquer uma dessas, vai ser acentuado. Por exemplo, a palavra pé ou pés. Só tem uma sílaba e é acentuado. É diferente de mão, de mãe. Percebam que o som não é forte. Mãe, mão. É diferente de pé, pá, nó. Tá? Nó. Então vejam, nó, tá? Sílaba forte, só tem uma sílaba, portanto monossílabo. Termina em ó. Por isso leva acento. Beleza? A gente vai fazer um exercício, tá? Nós iremos fazer um exercício e depois eu dou continuidade para a gente entender aqui os hiatos, os acentos diferenciais e a questão do verbo ter e vir. Mas antes, olhem aí o número 6. Olhem aí o número 6, onde tem aí ditongos abertos. Acentuam-se, marquem aí, tá? Acentuam-se os ditongos ei, oi, nas oxítonas, como eu já mostrei a vocês, tá?
desde que eles apresentem timbre aberto, ei, oi. Se apresentar oi, ei, não vai ser acentuado, tá? Como nas palavras anéis, céu e cowboy, tá? Então ele vai ser acentuado aí nas oxítonas e também nas monossílabas, tá? Então, marquem aí, passe o marcador do texto no número 6 também, tá? Que é justamente isso que eu disse aqui, ó, tá? Nós vamos ter os ditongos abertos nos monossílabos e nas oxítonas que vão poder ser acentuados, tá bom?